Olá, amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos. Este é o canal Sociedade Hoje. Bom, nesse podcast eu vou abordar alguns assuntos advindos de alguns fragmentos de ideias que vêm em minha mente. São ideias fragmentadas, né? Fragmentos de pensamentos que são, às vezes, fragmentos residuais de alguns vídeos alguns conceitos que eu não abordei, alguns vídeos, conceitos esses que eu gostaria de abordar. E principalmente nesse podcast vão ser fragmentos de ideias que eu não consegui abordar no último vídeo que tá aí no canal, certo? Sobre a escravidão brasileira, atualmente. Então, assim, tendo como base premissa do meu raciocínio aqui nesse vídeo, eu vou pegar o contexto do vídeo anterior, né, que é a escravidão brasileira atualmente, e vou desenvolver alguns raciocínios a respeito da problemática que existe, que é real no nosso país, né, e vou tentar fornecer algumas soluções, certo? Porque, tipo, basicamente é o seguinte, o que acontece? Como foi abordado no último vídeo, o nosso sistema ele vai colapsar. Inevitavelmente, nosso sistema ele vai colapsar, certo? Não há escapatória. Porque eu tento achar alguma resposta, alguma saída para tentar tomar uma atitude diferente do planejamento que eu tracei, mas não tem, cara, simplesmente não tem. Quando tu vai falar de economia, o pessoal quer socialismo. Quando tu vai falar de política, o pessoal quer mais Estado, de seguridade social. E aí tu olha a conjuntura. Porque para tu analisar uma sociedade, basicamente tu tem que perceber o seguinte: quem é que está no poder e quem é que está na base sustentando o poder, certo? Se quem está no poder está fomentando a base de maneira errada, está dando estímulos para a base que vão ferrar com a base, é óbvio que o sistema político ele vai cair por definição, certo? O sistema econômico vai cair por definição. É um conjunto de peças, é um conjunto de fatores que geram um todo, que geram um resultado total positivo ou negativo. Mas para isso depende de como as peças vão ser dispostas, vão ser colocadas, né? E depende dos incentivos, entende? Porque o ser humano ele reage a incentivos, certo? Então, se você curte esse assunto, se você está a par da atual conjuntura social brasileira, fica nesse vídeo, não sai daí não, que eu já vou chamar a vinheta. Então, chama a vinheta, my friend! Então, retomando aqui o assunto, é o seguinte, cara. Quando tu olha para a sociedade brasileira, tu percebe que nós temos aqui os políticos, o que eles querem? Eles querem mais e mais Estado, mais e mais pão e circo, mais e mais fazer a vontade da classe super rica que está ali atrelado a eles, certo? E quando se trata de políticas públicas, é isso que a gente tem, é SUS, certo? Que é um sistema que no Brasil ele ainda é necessário, mas só que... Só que o que acontece? Ele é um sistema totalmente deficitário, que existem tratamentos que demandam uma solução rápida e urgente para o paciente, que muitas das vezes o paciente não vai ter, certo? Porque porque como se trata de dinheiro público, eles vão dar prioridade para quem precisa mais, né? Então nem sempre todas as pessoas vão poder ser atendidas no momento oportuno, e muitas das vezes o tempo é um fator crucial para que a pessoa consiga receber o tratamento completo e se livrar daquele mal, né? Daquela mazela, daquela enfermidade. Mas enfim, para não devagar demais, né? Nós temos aqui SUS, futebol, rede social e discussões infinitas acerca de várias coisas hoje na internet, que muitas das vezes, amigo, é só para te iludir, é só para te distrair. Entendeu? Enquanto isso, passam leis lá que vão te escravizar cada vez mais. Enfim, para não devagar demais, é o seguinte:
Só para acabar de contextualizar essa questão da sociedade, é o seguinte: quando você olha para a sociedade brasileira, você vê que a conjuntura é essa aí, né? Com os políticos cada vez mais corruptos, cada vez mais pregando para a gente que a gente precisa do Estado para tudo, né? O preço das coisas subindo cada vez mais, certo? Imposto, mais imposto para a gente pagar, mais e mais leis para ferrar com a gente, né? O que que você percebe? É um completo plano de sabotagem para suprimir o potencial da população brasileira, cara. Entende? Então, se você é um trabalhador aí que trabalha na iniciativa privada, né? Você depende aí de correr riscos, né? Você depende aí de clientes para estar adquirindo seus serviços, seus produtos. Você vê aí a dificuldade que é no dia a dia, o tanto de imposto que tem que pagar, né? Para esse governo aí, né? E quando você percebe que existe uma classe que está sugando esse dinheiro aí e está entregando um serviço muitas das vezes bem abaixo daquilo que eles sugam, você vê que é realmente um sistema que não dá certo. Certo? A gente está trabalhando para financiar um país, um governo, um estado que não está do nosso lado, entende? Não está do nosso lado. Aí você olha e você vê o tanto de desempregado que tem nesse país, entendeu? Sendo que até a China, que é declaradamente comunista, já está com a economia muito melhor do que a nossa. Ou seja, os caras na China são comunistas, são autoritários pra caramba, entendeu? Cagam regra na vida de todo mundo, mas mesmo assim ainda conseguem entregar um sistema econômico muito melhor do que o nosso, cara. Entende como é? Percebe como que é uma rodinha do hamster mesmo, literalmente? Então é o seguinte, mas a questão é o seguinte, é preciso entender esse sistema e olhar para a sua vida, entendeu? Olhar para a sua vida particular e entender que, tu tem que tomar uma decisão, a gente tem que tomar uma decisão. Porque nós temos duas opções. Ou a gente continua sendo escravo desse sistema, levando ferro, né, por várias e várias gerações daqui para frente, ou a gente começa a planejar a médio e longo prazo, certo? Começa a tomar decisões, porque esse país já não dá certo, esse país vai colapsar. Você não vê nenhum movimento político, ideológico para tirar a gente dessa ratoeira, cara. Melhorar o Estado, diminuir o Estado, melhorar a fluidez econômica do país, melhorar a qualidade de vida da base da sociedade, que são os trabalhadores, os contribuintes. Você não vê nada disso, nada disso. Né? E os contribuintes, que deveriam ser a classe que mais deveria ser valorizada no país, muito pelo contrário, é a classe que só leva ferro, que paga um tantão de imposto e não tem benefício nenhum, entendeu? Para sustentar esse sistema aí, onde o juiz ganha 150, 200 mil e a gente aqui se lascando, ganhando R$ 1.200 por mês, entende? Compreende? Então é um sistema que é feito para tá fazendo a gente de otário, certo? Só que existem soluções. Só que infelizmente as soluções não estão somente no nosso país, né? Então, já que eu consegui contextualizar essa questão da conjuntura social, agora eu vou apresentar algumas soluções. Mas primeiro é bom deixar bem caracterizado que a gente tem que partir da premissa nesse contexto desse podcast, é que a classe trabalhadora brasileira, a classe que contribui, que paga impostos para manter essa máquina gigantesca que a gente tem, não está sendo valorizada, está sendo escravizada, é tratada como lixo, entende? Dito isto, o que é que a gente pode fazer em represália? Sim, porque tem que ter uma represália, cara, tem que ter uma resposta. Se a gente não der resposta, se a gente não der represália, vai continuar isso, se perpetuar, e a tendência é piorar para nós cada vez mais. Compreende? Então, qual é a represália melhor que a gente pode fazer? Primeiramente, é não se envolver com problema judiciário. Vou explicar. Toda vez que você entra num processo judicial, você está justificando a máquina estatal, você está justificando a necessidade de haver todo esse sistema que é feito para nos processar. E é no sentido literal mesmo, que o sistema é feito para nos processar. Entendeu? Se você mijar fora do penico aqui no país, você toma processo. E quando você é alvo de um processo, você está justificando o emprego de todos os funcionários públicos que estão atrelados a esse sistema. Concorda? E todo o sistema, e a justiça, ela não é um direito, a justiça é um serviço. Põe isso na sua cabeça, a justiça é um serviço, assim como o SUS é um serviço de saúde. Então, qual a melhor maneira de você quebrar esse sistema? É não gerar demanda para ele. Todo o serviço para continuar
existindo, ele precisa de ter uma demanda, ele precisa de ter pessoas que vão solicitar esse tipo de serviço, concorda? Certo? Então, se você for uma pessoa que se cuida, que se trata, que faz esporte, pratica a caminhada, se alimenta bem, cuida da sua saúde, você está sabotando a máquina do SUS. Você está sendo uma pessoa que vai gerar uma demanda a menos para essa máquina, compreende? Então, quanto menos demanda essa máquina tiver, menos serviço vai ser necessário. E quanto menos serviço necessário, menos impostos serão necessários para, na realidade, para poder manter essa máquina. Por mais que eles continuem te cobrando imposto, ele vai ser desnecessário. Compreende? E assim também a questão da justiça. Quanto menos problema judicial você arruma, menos demanda você está gerando para essa máquina. E quanto menos demanda para essa máquina, menos razão dela existir de fato vai haver. Compreende? Então essa é a primeira forma da gente quebrar esse sistema, certo? A terceira forma é adquirir conhecimento, adquirir capacidade profissional real, que te coloca no mercado de trabalho, te dá uma renda, certo? Capacitação, qualifique a tua mão de obra, seja uma mão de obra diferenciada, uma mão de obra que agregue valor real na vida de um cliente, compreende? Seja no setor de produto, seja no setor de serviço. E o mais informal possível, para pagar a menor quantidade de impostos possíveis para manter esse sistema. Por que eu estou dizendo isso? Porque o sistema está nos escravizando, o sistema está nos sabotando. Então nós temos apenas duas opções. Ou a gente aceita isso como escravo calado conformado, ou a gente começa também a sabotar eles também. Entende? E a segunda opção para mim é muito melhor e muito mais atraente. Entendeu? É muito mais conveniente para a gente quebrar esse sistema. Correto? Então se qualifica a tua mão de obra, descubra uma coisa que dá valor real na vida das pessoas, que vai te dar uma estabilidade, que vai te dar dinheiro, e nada de funcionalismo público. Não queira ser uma sanguessuga, exemplo de tantos sanguessugas que nós temos nesse país. E o sistema vai colapsar justamente por isso, é porque é muito carrapato para pouco boi, compreende? Sendo que o boi são os pagadores de impostos, os carrapatos, os sanguessugas, são os funcionários públicos que estão ali se alimentando do seu trabalho, se alimentando da tua mão de obra, sendo que eles trabalham muito menos que você, possuem uma aposentadoria muito melhor do que a sua, compreende? E muitas das vezes tratam você como lixo na hora que você vai solicitar o serviço deles, essa que é a verdade, porque eu já fui tratado assim, compreende? Então essa questão ficou bem claro, compreendeu essa questão de desenvolver-se enquanto profissional, ser o melhor naquilo que você se propõe a fazer, ter excelência em tudo que você se propõe a fazer, agregar valor, ter boa vontade, entender que é necessário que você venha se qualificar profissionalmente numa área onde você seja bom, onde você consiga escalar clientes, né, de forma contínua, para que você tenha ganhos, compreende? Administrar a tua vida financeira, não ficar na mão de banco, não ficar na mão de cartão de crédito, não ficar pagando juros para cartão de crédito, não ficar parcelando compra no cartão de crédito, porque eles se alimentam dos juros do cartão de crédito, compreende? Então, e depois que você se qualificar, entende? É aí que eu vou mandar agora, nesse momento, uma solução que eu estava matutando aqui, que eu pensei, que agora ela voltou, ela escapou da minha memória, mas agora ela voltou, que é o seguinte: já que esse sistema vê a gente como rato, vê a gente como escravo, que existe apenas para alimentá-los, apenas para mantê-los no poder, o que a gente tem que fazer? Bom, a gente tem que entender que eles também fornecem capacitação, porque é do interesse do Estado que você se capacite, gere recursos e pague impostos aqui no Estado, gere renda e pague impostos aqui no Estado. Entende? Então, qual que é o certo de fazer? Já que o sistema está nos sabotando, vamos sabotá-los também, certo? Só que, sim, pelo tempo de estudo com a faculdade demanda, né, e nós não temos mais esse tempo, entende? Dependendo da sua idade, se você for uma pessoa de 18, 19 anos, acabou de formar, beleza, entra na faculdade pública aí, pega o máximo de conhecimento, sai de lá com o máximo de experiência, de bagagem, entendeu? Se forme e seja um bom profissional, esse é o primeiro passo. Mas se você já não tem idade para fazer faculdade mais, se você está lá na casa dos 29, 30 anos, 35 anos, o que eu te oriento a fazer? Pega uma qualificação boa, profissional, que você entende que seja uma área que você goste de fazer, que você tem talento e aptidão para aquilo, chegue o máximo no conhecimento teórico e prático daquela área,
Um exemplo disso são os cursos técnicos, que tem muito curso técnico gratuito aí no Brasil, certo? Se qualifique, certo? Use mesmo a máquina estatal para adquirir conhecimento, qualificação, certo? Sugue bem essa parte do conhecimento deles mesmo, adquira muito, pegue lá toda a experiência nesse centro de ensino que o governo está pagando para você fazer e faça mesmo, seja o melhor aluno, se esforce 100%, se dedique e seja o melhor profissional que você puder ser. Depois que você está um profissional formado, qualificado, com experiência, com bagagem, o que você faz? Você pega o dinheiro, tira o seu passaporte, compreende? Junta um dinheiro e pesquisa um país para você gerar renda em outro país. É aí que você vai quebrar esse sistema financeiro. E chegando nesse outro país, você arruma para 2, 3 amigos seus entrarem lá também. Porque a melhor maneira de quebrar o sistema econômico desses sanguessugas que estão nos escravizando, chupando o nosso dinheiro através dos impostos, é você sugar o conhecimento que eles dão aqui para você de graça, mas na hora de você gerar riqueza, você vai gerar riqueza lá fora, onde você vai ser mais bem valorizado, onde você vai ter condição de comprar um carro de qualidade, uma casa de qualidade, fazer todo mês uma compra de qualidade, guardar uma grana boa, entendeu? E ajudar a tua família, mas lá fora, porque lá eles vão te valorizar muito mais do que estão te valorizando aqui. Seja inteligente, seja esperto, seja sábio. Um passaporte hoje está na faixa de R$ 257, você tira ele em 7 dias depois que você entregou seus documentos lá onde você vai tirar, né, na Polícia Federal. Eles vão te pedir alguns documentos, você compra tudo direitinho, atenda todos os requisitos direitinho, tira o seu passaporte, junte um dinheiro, entendeu? Junta um dinheiro, paga as tuas dívidas aqui, não fica devendo ninguém, paga tudo aqui. E quando você tiver o dinheiro, meta o pé do Brasil, certo? Meta o pé do Brasil. Se for ter filho, tenha filho lá fora, entendeu? Porque aí é uma maneira de você garantir a cidadania da sua geração num país melhor, da sua descendência, num país melhor do que esse aqui. Porque isso aqui vai colapsar. E eu falo para vocês, eu não dou 30, 40 anos para esse país afundar, gente. Se bobear até menos do que isso, porque já está afundado. O pessoal, só que eles estão fazendo malabarismo do pão e circo e política de keynesianismo, de imprimir dinheiro, entendeu? Para manter a ilusão da prosperidade, certo? Só que vai chegar um tempo que não vai dar mais, a bolha vai estourar. Mas quando a bolha estourar, e quando essa bolha estourar, vai dar uma recessão gigantesca, um monte de gente desempregada, endividado, país quebrado, falido, ferrado. Mas você não, você vai estar lá fora, ganhando, sei lá, em euro, em dólar, o que for, entendeu? Com estabilidade, qualidade de vida, olhando para essa elite que está aqui nesse sistema praticamente feudal até hoje, e dizer que se danem, entendeu? Se eles não valorizam a sua mão de obra, se eles estão te sugando com a moeda fraquíssima, como a gente tem, um salário de miséria, de fome, para que tu vai alimentar esse sistema, cara? Juízes de Supremo Tribunal aí ganhando 250 mil por mês, sei lá quantos mil, comendo lagosta, bebendo champanhe nas nossas costas, como eu disse no outro vídeo. Pra que tu vai alimentar esse sistema, cara? Vamos ser mais espertos, gente, vamos acordar. Entende? Compreende? Faça o seguinte, igual eu tô falando, se forme, se qualifique o máximo que você puder, pega o seu passaporte, junta o teu dinheiro e meta o pé. Chegando lá, chame 3, 4 amigos, tenta arrumar para 1, 2 amigos seus, e esses 2 amigos arrumam para mais 1, mais 2 amigos seus, deles, né? Que aí nós vamos estar fazendo o quê? Evasão de mão de obra qualificada. Nós vamos nos qualificarmos e vamos meter no pé de forma gradativa, certo? Vamos fazer uma evasão sistemática da mão de obra qualificada, porque o que gera a mola motriz desse país, a mola motriz econômica desse país é a mão de obra qualificada, certo? Só que tem um porém, que é onde que está o X da questão. A mão de obra qualificada aqui não vale absolutamente nada. Mas a mão de obra qualificada lá fora, principalmente se você souber falar inglês ou falar a língua do país onde tu vai ficar, vai ser melhor para você ainda, mais chance ainda você tem. Então aprenda um novo idioma, principalmente já pesquisa um país que você queira morar, já começa a aprender o idioma daquele país, certo? Eu vou deixar alguns cursos aí de idiomas aí na descrição,
certo? Você pode parcelar no cartão de crédito até 12 vezes, uma plataforma super confiável, cursos super bacanas que vão te ensinar a falar, nem que seja o básico. Eu não prometo que você vai sair fluente, mas eu prometo que nem que seja o básico para tu se virar lá fora, você vai sair, entendeu? E é uma maneira de você ajudar aqui a apoiar o meu trabalho, certo? Porque meu canal provavelmente não vai se monetizar, porque o YouTube não tem interesse, certo? De propagar os meus vídeos, correto? Então, se você quiser dar uma força, dá uma olhada aí na descrição, não custa nada, certo? Vamos dar um apoio aí, gente, né? Então é isso, aprenda um idioma novo, se mude para outro país com uma mão de obra qualificada, falando nem que seja o básico, entendendo, compreendendo, falando, escrevendo o básico do idioma onde você vai ficar, certo? E comece a gerar renda lá fora. E aí é onde eu tô falando, você arruma para um, dois colegas seus também ir para lá, depois esses dois colegas arrumam, cada um arruma para mais dois, e assim sucessivamente, certo? Vamos começar a sugar deles agora, mas na hora de entregar o que a gente sugou, a gente vai entregar lá fora, para ganhar em dólar, para ganhar em euro, para fortalecer a nossa vida. A gente tem que estar preocupado com o nosso bem-estar, não é com o bem-estar desse estado aí não. Entendeu? Tá entendendo? Ou você acha que algum juízo supremo, algum general do exército, da aeronáutica ou da marinha, na hora que o pau quebrar, na hora que dá um conflito mesmo, internacional mesmo, você acha que quem que eles vão chamar para morrer por eles? São os filhos deles? Não, vai ser os seus filhos, ou até você mesmo. E eles mesmo não vão pôr deles na reta não, eles vão pôr o seu na reta. Tá entendendo? Então a gente está praticamente se sacrificando, sendo escravizado por um país que não dá a mínima pra gente. Porque até hoje esse país, a única classe que eu vi que se ferrou até hoje é a classe média. A única classe que eles deveriam realmente valorizar é a classe que eles estão mais sabotando, é a classe que eles estão mais ferrando, que é a classe dos trabalhadores, da pessoa honesta, do cidadão de bem, né? O cidadão de bem não pode ter arma para se defender do bandido, mas o bandido tem a arma, correto? Compreende? O cidadão de bem, ele tem a sua riqueza, né, a renda que ele gera, totalmente aviltada e expropriada pelo Estado, sem respeito nenhum, sem pudor nenhum. Entende? Eles estão metendo a mão no seu e no meu dinheiro para sustentar o esquema deles, entendeu? Através dos impostos, entendeu? Então a melhor maneira que a gente pode fazer, igual eu estou falando, nos qualificarmos, aprendermos um idioma novo e meter o pé do Brasil, vazar do Brasil, sugar o máximo de conhecimento, o máximo de experiência, sugar mesmo, mas sugar com sangue no olho mesmo, o máximo de conhecimento, o máximo de experiência, o máximo de expertise em alguma área, e na hora de entregar o resultado que a gente adquiriu aqui do conhecimento, a gente não vai entregar aqui, a gente vai entregar lá fora, a gente vai gerar renda lá fora, a gente vai desenvolver a economia lá fora, porque a gente não tem que ter fidelidade com quem não nos respeita, com quem não respeita a nossa propriedade, certo? Não temos que ter dó desse país, porque esse país não está tendo dó da gente, tá? Você que é trabalhador, me fala aí qual o benefício que o governo tem dado para você. Fala para mim. O governo que era para abrir a economia, que era para deixar a economia mais fluida, uma economia mais saudável, não. Ele fecha a economia, ele cerceia a economia do país, ele sufoca, ele estrangula a economia do país pelos impostos, suga você e eu para manter esse sistema de elite que a gente vive aí, entendeu? Então para que a gente vai entregar resultado positivo nesse país? Até porque quanto mais a gente ficar nos qualificando para entregar resultado aqui, a gente vai estar validando esse sistema. Então a única maneira deles entenderem que não dá mais para eles escravizarem a gente é a gente meter o pé, qualificar e meter o pé, qualificar e meter o pé, qualificar e meter o pé, deixar aqui só quem não quer se qualificar, a mão de obra é barata. Que aí na hora que eles precisarem de alguém com experiência, por exemplo, em automação industrial, alguém, por exemplo, com experiência em arquitetura e urbanismo, alguém, por exemplo, com experiência em engenharia mecatrônica, alguém, por exemplo, com experiência em engenharia civil, na hora que eles precisarem, eles vão ter que buscar o brasileiro que está lá fora. E aí é onde a gente vai poder escolher se a gente quer voltar ou não. E eu aconselho, não volte. Se sair do Brasil, não volte. Passe a dificuldade que for, passe o problema que for, fique lá fora. E ainda arrume mais duas vagas, depois arruma para dois colegas seus ir para lá também. E esses dois amigos seus, cada um arruma para mais dois. E esses outros dois, cada um arruma para mais dois. E assim a gente vai gerar um grande déficit de mão de obra nesse país. Porque se faltar mão de obra nesse país, acabou o jogo para eles. É game over.
É simples, compreende? Então, fica muito evidente que não há por que a gente alimentar esse sistema, entendeu? Uma cambada de sanguessuga, um país cheio de sanguessuga. Você pode ver aí, a maioria das pessoas que se formam em alguma coisa, eles querem logo um concurso público para sugar do trabalhador honesto que está se esforçando, que está ralando, correndo risco no dia a dia, acordando cedo, chegando tarde em casa. Muitas das vezes não tem nem condição de dar um abraço no filho direito. Já tem que cair duro na cama para no outro dia levantar de novo e trabalhar para manter essa máquina pública estatal aí. E tudo que nos favorece aqui é caríssimo. Um carro popular aqui é o olho da cara, gente. Isso aí é inadmissível. O tanto de imposto que a gente paga nesse país, isso é inadmissível. Compreende? Então, para que a gente vai alimentar esse sistema? Vamos meter o pé, vamos qualificar aqui e meter o pé. Vamos valorizar quem valoriza a gente. Se o país que tu nasceu não te valoriza, tu não tem que ser patriota, tá entendendo? Se o país que tu nasceu acha que você é um escravo, mete o pé dele. Não tem que ter a gente não tem que ter fidelidade e patriotismo com quem está nos explorando, com quem está nos matando, certo? A gente tem que ter fidelidade e honestidade, não, honestidade sempre, né? Mas fidelidade com quem está enxergando a gente com bons olhos, cara. Entendeu? E é isso que eu tenho para passar. Percebe? Então esse é o conteúdo que eu tenho para passar para vocês, gente. Vamos qualificar, vamos melhorar de vida, vamos melhorar de vida, vamos aprender a gerar valor na vida das pessoas e meter o pé daqui, entende? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço a todos vocês aí que ouviram esse podcast. Compartilhe pelo menos com 5 pessoas, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, dê uma olhada aí na descrição desse vídeo. Entendeu? Se vocês quiserem me ajudar a adquirir nesse curso de inglês aí, vai ser coisa tranquila, certo? Você pode parcelar de 12 vezes no cartão, tranquilo, gente, tranquilo, certo? Você está investindo no seu conhecimento, percebe? Você vai estar investindo no seu conhecimento. Se der para tu comprar à vista, que de preferência compre à vista, porque é menos juros que você vai pagar. Mas se tiver de pagar juros, pague pelo seu conhecimento, pela sua melhora. Seja um bom profissional, um excelente profissional, porque o bom já não é suficiente mais. Seja um excelente profissional, seja o melhor da sua área. Seja o profissional que todo mundo quer, entende? Na hora de entregar resultado, para melhorar o país, melhora o país dos outros que vão te valorizar. Não esse país aqui que está te arrebentando, que está te destruindo, que está te sugando 40, 50% do que você faz, sugando de imposto para manter essa elite safada, sem vergonha, de sanguessuga que a gente tem, entende? Então vou ficando por aqui, um forte abraço e tchau, tchau.